Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o episódio novo da nossa série de speedrun no canal, subindo o rating de 800 até 2.200, depois dessa loucura que aconteceu aí com essa invasão aqui no canal. Vamos voltar aqui com nossos episódios normais, os vídeos normais do canal. Inclusive, já vou colocar aqui para jogar, para começar a nossa primeira partida. Então, primeira partida jogando de pretas. E meu adversário joga G4, querendo jogar uma Grob. Corajoso jogar essa abertura. Vou jogar com D5, é o lance mais natural para enfrentar a Grob. Só que agora ele jogou passivo demais. Se quer jogar um G4 como esse, aí você tem que entrar na dança ali, você tem que jogar mais agressivo. Então o lance seria bispo G2 para fazer C4 depois. Jogar G4 e H3, aí o cara passivou a posição demais, né? Ele deu aquele passo atrás, começou com tudo ali, querendo jogar de um jeito especulativo, daí ele pensou duas vezes e resolveu jogar um lance mega passivo que é H3. Agora eu tenho o centro de peões, então claramente o preto já está melhor na posição. Vou jogar um H5, tentando criar algumas debilidades na ala do rei, porque como ele avançou os peões cedo demais, esses peões eles podem acabar se tornando um alvo na posição. Vou agora desenvolver o meu cavalo, que esse cavalo pode vir para G6 em alguma posição. Esse peão tá querendo cair já. Vou jogar cavalo G6. Ameacei dama por G5. Talvez ele jogue com H4. E daí posso seguir o meu desenvolvimento com cavalo C6, por exemplo. E vamos colocar as peças em jogo. Mas ele preferiu me dar um peão, então vamos tomar. Peão de graça. Vamos tomar esse peão. Defender aqui com C6 agora. Contra esse, cavalo F4 é um lance, mas ele pode tomar. Vamos tirar essa dama com dama D8, que assim já tira o tema tático da posição, que poderia ter uma cravada. Então é interessante você nunca dar temas para o seu adversário. Por isso voltei a dama, agora continuamos com o centro. Mas você viu que ele fugiu muito da estratégia já da abertura. Quer jogar de uma forma mais agressiva, mais especulativa, e depois ele joga H3 e A3. Daí a posição fica muito ruim. A posição que já não é para ficar muito boa, jogando com G4 no lance 1, ela fica ainda pior. Então nas aberturas é interessante você entender qual que é a dinâmica da posição. Se você tem que jogar com mais energia, se tem que jogar lances mais ativos, ou então se é uma posição um pouco mais lenta. Aqui meu adversário ele acabou indo contra os fundamentos aí, não só os princípios do jogo na abertura, mas até da própria abertura ali em si, a forma que o jogador joga esse G4. Bom, joguei bispo E6, desenvolvendo, vamos seguir desenvolvendo as peças. Quero agora jogar bispo E7, por exemplo. Nossa, esse lance ele quase perde uma peça. Bom, eu vou jogar um dama 5 cheque. Peça em defesa é sempre tema tático. Agora ele vai ter que voltar esse cavalo para C3, D4, B4. E aí eu posso jogar bispo por B4, A por B4 e dama por A1. Por exemplo, aqui eu faço esse lance, D4, e agora eu jogo bispo por B4, aproveitando que a torre de A1 ela está em defesa. De novo, o tema peça em defesa é sempre tema tático, então fica atento nisso. Observa bastante as suas peças e as peças do seu adversário, porque se você viu uma peça em defesa, ela pode ser um tema tático, um tema de ataque. Tomei aí o cavalo em C3, então ele preferiu me dar uma peça com o bispo D2. Se agora tomar em B4, eu posso tomar em D2 com cheque. E aí a posição tá de abandono já. Vou jogar bispo C5, voltar esse bispo. Temos aí uma peça a mais, ataque, desenvolvimento. Logo, logo ele vai ter que abandonar essa posição. Vamos ameaçar mate com dama B6. Ameacei bispo tomar F2, já dando mate. Ele pode defender com torre H2, não é o lance ideal, mas é o que tem para ser feito. Bom, ele deixou cair em F2, se jogar agora rei D2 leva mate em 1. E contra esse, posso jogar cheque ou cheque?
Vou jogar o cheque em F4. Porque ele é obrigado a trocar. Eu vou trocar e fico com a ameaça. Nossa, esse lance. Cadê o mate? Temos um quase mate, mas não vi o mate ainda. Jogar bispo G3 ameaçando dama F2, ameaçando o cavalo D4 também. E vai chegar um mate daqui a pouco. Vamos jogar cavalo D4 cheque. Dama toma. E ameacei o cavalo. Se ele tirar esse cavalo agora, já vai chegar um bispo D5, por exemplo. Tem o dama F2 chegando por ali também. Dama F2 e F5, por exemplo. Aqui você vê por que G4 não é uma boa ideia. Vamos jogar F5. E agora, quando ele tirar esse cavalo de E4, eu vou ter dama F2 cheque, mate, né? Tá pensando. Já não tem muitas opções agora. Olha, se eu tivesse que recomendar um repertório para quem tá abaixo de 1000 de rating, eu recomendaria jogar abertura simples, mas você ter pelo menos uma ideia do que jogar na abertura para não cair em situações como o desse adversário. Porque, olha só, ele tem o quê? 934 de rating. Vamos ver a revisão da partida. Quando eu coloco aqui na revisão, deu 68.4 de precisão, 86 de precisão para mim. Ele veio aí com G4, já não é uma boa ideia. Se você tem menos de 1000 de rating, você tem que jogar posições mais clássicas, posições mais fáceis de jogar. G4, além de ser um lance duvidoso, já ele leva para posições muito difíceis, são posições muito táticas, muito complexas. Então, o jogador que está ali, diria abaixo dos 1500, tem que jogar posições mais simples, mais fáceis de entender. Então o G4 já não é uma boa ideia. Então você pode jogar uma italiana, por exemplo, de brancas, pode jogar um sistema London, aberturas onde você vai entender onde colocar as peças e ter ideias de planos. Aqui ele já ficou muito mal. Você percebe que a gente está no lance 3, ele já está perdido já. O computador já está quase decisiva. Veio o G5, aqui ó, lance 4 e o computador já dá decisiva já. Joguei cavalo E7, cavalo G6, eu não precisei fazer nada demais, aqui já vi uma pendurada, me entregou um peão. Voltei a dama para D8 e aí eu tenho um peão a mais, centro. Bom, posição toda errada já desde a abertura. E agora vem o teminha da peça em defesa. Ele, ao invés de colocar mais peças para jogar, ele preferiu fazer esse avanço com o cavalo que não ameaça nada e deixa a peça em defesa. E já leva aí o dama A5 e D4, perdendo bastante material. Ele prefere ainda cavalo B4, ele acha mais forte que o bispo B4, mas daí a posição já não tem muita análise, a posição está muito perdida. Então, dê preferência para aberturas mais simples. Eu sempre falo isso para os meus alunos no Chessflix, de quem está começando ali a criar um repertório de aberturas, escolher uma abertura de brancas e 2 defesas de pretas. Se você tiver isso, você já consegue passar a fase da abertura, colocar suas peças em jogo e partir aí para o meio jogo. Então vamos agora para nossa próxima partida. Beleza, então novamente de pretas. E agora ele veio com E4. Vamos jogar a francesinha, que é a defesa que eu tenho jogado nesse speedrun. Então eu faço E6 e D5, contra-atacando no centro. E agora vem uma variante do avanço. Até então o pessoal estava jogando mais a variante das trocas. E olha só, na variante do avanço, quando o teu adversário ele joga E5, o objetivo é atacar a base da cadeia de peões, que é D4. Por isso, vem a ruptura C5. Na francesa, o preto ele tem duas rupturas para atacar o centro. Uma é C5, a outra é F6. Então você começa com C5, ele jogou o cavalo F3, não sustentou o centro, então vou jogar C por D4 imediatamente. Geralmente as brancas fazem C3 para poder responder esse C por D4 com C por D4, mantendo assim o centro de peões. Agora cavalo C6, já ataca o E5, ataca o D4.
E eu posso terminar de destruir esse centro com F6, fazendo assim as duas rupturas. Porque depois de ir por F6, cavalo F6, além de ficar melhor desenvolvido, eu tenho agora o centro de peões. Então, olha, essa aqui é uma francesa que deu muito certo, muito certo. Vou jogar agora o que? Um bispo C5. Bispo C5 é uma ideia interessante. Geralmente esse bispo ele vem para D6, mas como ele jogou bispo G5, agora eu tenho alguns temas táticos como bispo por F2, dama B6, então eu já posso considerar esses lances. Olha, aqui ele já está levando alguns golpes, eu preciso decidir qual golpe eu quero dar na posição, porque eu tenho bispo por F2 cheque, rei por F2, cavalo E4 cheque, rei E1, cavalo por G5, cavalo G5, dama G5, eu tenho um peão a mais e ataque. Eu tenho também bispo F2 e dama B6, não porque ele vai ter um cavalo D4, cavalo E4 cheque, também é uma opção. Também tenho o bispo F2 e dama B6, e ainda tenho um lance como dama A5 cheque, o bispo está indefeso, cavalo C3, D4, mas aí ele está podendo tomar em D4. Bom, eu vou jogar o bispo por F2 cheque. Comparando as variantes, esse lance me parece mais interessante, o cavalo E4. Então é um tema de ataque duplo, sacrifiquei o bispo ali em F2 para atrair o rei, e depois vem o duplo com o cavalo E4 cheque. Agora cavalo por G5, cavalo G5, dama G5, e o rei dele está todo exposto. Olha, ele jogou um cavalo E5 aqui. Esse eu não estava esperando, eu posso rocar simplesmente, deixa ele tomar esse peão, porque ele está muito mal desenvolvido, e depois de roque minha torre já está jogando, a torre já está criando ali algumas ameaças, por exemplo, dama B6 é um candidato, que eu já toco no bispo, ameaço, toma em F2. Nossa, agora vai chegar um bispo A6 matando na posição. Ele tá perdidaço agora. Bom, essa tá sendo instrutiva para quem quer jogar francesa, porque caiu bem na ideia principal ali da variante, que é poder destruir o centro do adversário. Bom, agora bispo A6 cheque, se rei D2, cavalo E4, toma, toma. Isso aqui já parece ganhador. Vamos jogar um bispo A6. Rei D2, cavalo E4 cheque, se rei C1 leva dama G5. E agora quando tirar o rei para C1 leva dama G5 cheque. E tá caindo o cavalo em E5. Cai uma peça inteira, vai jogar ali um dama D2 ou rei B1. Depois eu faço o dama por E5. E ele já tem que abandonar essa partida. A francesa é uma dessas defesas, dessas aberturas, que entra na categoria de defesas que eu considero mais simples de se jogar. Então, por exemplo, para quem está aí nessa faixa aqui, 950, 970, é uma abertura que pode entrar no seu repertório. Porque muitas vezes vai entrar nessa estrutura com o peão em E5, essa estrutura de variante do avanço. E aí você já sabe, você tem que jogar C5 ou F6 em algum momento. Então você já sabe as rupturas, sabe para onde tirar as peças, isso facilita muito, conhecer a estrutura de peões da abertura que você vai jogar. Bom, ameacei um bispo D3 com bispo C2, não pode tomar que vai ter o tema de mate em B2. Ele jogou aí com um dama G4, eu vou seguir com o bispo D3. É aquela ideia de jogar bispo toma C2, não pode tomar que tá levando mate. E eu estou ameaçando simplesmente tomar o peão de C2. Ele voltou, agora eu jogo o bispo C2. Tem que tomar em C2 de dama. E temos aí uma dama a mais. Bom, vamos fazer a revisão dessa partida. Essa partida aqui foi bem mais tranquila ali. E bem instrutiva com relação a essa defesa. Olha, ele deu aqui 73,1 de precisão para o branco, 95 para mim. Então, defesa francesa, vamos atacar o centro. Jogou a variante do avanço, C5, cavalo F3, peão toma. Geralmente vão jogar com C3, é a melhor opção. E agora
que começa o ataque ao centro. Então, na francesa, C5 e F6 para destruir o centro de peões. Ele tomou, esse lance me ajuda demais, percebe que já aumenta a vantagem drasticamente, que eu tenho agora forte centro de peões, melhor desenvolvimento. E aí vem um erro que começa a levar os golpes táticos, já vem o bispo tomar F2, ele dá aí como um lance brilhante, mas é um lance simples até, se você já viu temas táticos de ataque duplo, acontece bastante esse tema. E aí depois de cavalo G5, a posição tá morta para as brancas. Joguei rocando. E aí depois da troca ainda tem bispo A6 chegando. O rei no centro com o desenvolvimento dá uma vitória fácil para as pretas na posição. Bom, fica aí a dica, bora para a próxima partida. Inclusive, se você quer aprender sobre essa defesa, sobre a defesa francesa, lá dentro do Chessflix tem um curso feito pelo GM Iago Santiago, especialista na defesa francesa, que é uma francesa mais agressiva do Iago, e também tem uma série de aulas minhas sobre a defesa francesa no meu método de treinamento, que é uma francesa um pouco mais sólida, uma francesa simples de ser jogada. Então, se você quer aprender mais sobre isso, lá no Chessflix tem preparado para você. Inclusive, nesse mês de novembro, no dia 22 de novembro, nós vamos abrir uma turma especial de Black Friday na Chessflix. Então, se você quer fazer parte da Chessflix, ter acesso a todos os cursos que já foram produzidos pelos grandes mestres, em um único só lugar, que é o nosso mais novo aplicativo próprio, com todos os recursos para jogador que quer desenvolver as habilidades no xadrez. Clica no link que está na descrição e faz a sua pré-matrícula, que assim você consegue garantir a sua vaga no dia 22 de novembro, beleza? E lembrando, vai ser a turma com valor mais baixo da história da Chessflix, então você vai ter ali 82% de desconto, então essa é a melhor chance se você quer começar a treinar xadrez, beleza? Bom, então bora começar aqui a nossa próxima partida. Ali na página, na descrição, tem tudo que você recebe também. Você pode ali conferir tanto o valor quanto os entregáveis dessa promoção, mas se eu fosse você, não ficaria de fora dessa, que realmente é a melhor condição que já lançamos na Chessflix. Bom, vamos jogar agora um peão dama, jogar o tal do sistema Londres, jogando com D4, cavalo F3 e bispo F4. Eu vou jogar o Londres até os 1000 de rating, daí talvez na faixa dos 1000 eu comece a jogar alguma outra coisa. Bom, jogar bispo G3, geralmente quando vem essa proposta de troca, as brancas jogam bispo G3 para poder tomar com o peão de H, assim abrindo a coluna H e a torre ela já participa da luta. Vamos agora desenvolver, cavalo de BD2. Muitas vezes nessas posições, quando o cavalo vem para C6 sem C5, o bispo B5 acaba sendo um lance interessante, cravando assim o cavalo de C6. Se agora jogar com E4, eu posso pensar em jogar com o cavalo E5, aproveitando esse cavalo cravado. E C4 é um lance que pode chegar em algum momento também. Bom, ele jogou tomando. Vou tomar de peão para manter um peão no centro. E essa posição eu estou querendo jogar com dama E2 e roque grande. Então um pouquinho diferente das posições normais do sistema London. Cavalo E5 parece um lance interessante para tomar de bispo em C6. Porque agora ele tem um dilema. Para onde rocar? Porque se ele roca pequeno, ele vai rocar na cara da torre de H1. Então já posso ter perspectivas de ataque na ala do rei. Se ele roca grande, eu tomo de bispo em C6 e ele está tomando mate já. Bom, ele preferiu rocar pequeno, parece a melhor decisão mesmo. Então tomei e agora eu vou fazer um cavalo B3 para entrar com esse cavalo em C5. Eu não tô querendo rocar grande agora, pensando bem, porque ele vai ter A5, a torre chegando em B8. Não parece uma boa ideia. Bom, dama B4 foi bem ruim. Ele perde um tempo inteiro, vai ter que voltar a dama para D6. Não tem nada melhor que isso. E muito provavelmente vou rocar pequeno. Apesar de ter essa ideia da coluna H, parece tudo muito superficial, um ataque na coluna H.
Vamos esperar para ver como que ele vai reagir, mas ele provavelmente vai fazer esse dama D6, voltando, assumindo o erro. Talvez um dama B5. Talvez dama B5 pode ser uma ideia também. Também pode ser um lance. Dama B7. Bom, esse parece muito passivo. Vou jogar cavalo C5, atacando a dama de novo. E não sei, eu acredito que eu vou jogar aqui um pouco especulativo com esse G4. Que isso, cara? Que isso? Esse me surpreendeu. E essa dama caindo? Esse eu não conseguiria adivinhar nunca. Porque assim, ó, eu tenho adivinhado lances aí da capivarada aqui, muitas vezes. Mas esse eu não conseguiria adivinhar de jeito nenhum. Cara, deu a dama inteira. Bom, e seguiu bola, seguiu jogando, como se nada tivesse acontecido. Jogar dama C2. E aí, bom, tem uma dama inteira a mais pra ficar brincando aí na posição. Pô, mas que surto que deu nele. Sei lá o que ele pensou. É... Vamos imaginar que foi um mouse sleep. Vamos dar um desconto aí pro parceiro. Ele pode ter. Sei lá, tô tentando criar uma justificativa aqui pra ele ter dado a dama. Fazer G4 com a ideia de G5. E eu tô querendo dar mate. Vamos tentar acelerar esse mate para jogar mais uma partida e aproximar ali da faixa dos 1000 de rating. Bom, agora cavalo G4. Quando tomar a dama H7. E aí já tem dama H8 com dama G7. Se dama H4 ele vai voltar para F6, então vou tomar em G7 mesmo. Ameaçando aí o cavalo. Quando jogar torre G8, bom, tem uma dama a mais, né? Vou tirar essa dama para H7. E ele vai continuar brincando um pouquinho aí na posição. Vamos fazer aqui um torre H6, ameaçando tomar em F6. Quando ele tirar esse cavalo, ele vai levar um torre E6 mate. Então, por exemplo, cavalo G8, vem torre E6 mate. Talvez ele abandone já, porque é difícil fazer lances agora. Não. Tá a fim de abandonar, não. Vamos jogar dama F6. E agora eu faço torre H7, ameaçando mate. Posso rocar grande, torre 1. Resolveu pensar um pouquinho agora. Justo agora. O dama B2 você não pensou, né? Você deveria ter pensado ali no dama B2. E aí, próximo lance, torre 1, dando mate. Deixar aí de pré-move já, que ele não tem nenhum lance para fazer. E aí, no próximo lance, já leva esse mate. Uma das coisas que te ajuda jogando essas aberturas mais clássicas, onde você tira as peças com certa facilidade, é que muitas vezes seu adversário nessa faixa de rating especial, ele já vai cometer algum erro. Então, se suas peças estiverem bem colocadas já desde a fase da abertura, você consegue até explorar melhor esses erros. Você não precisa ficar criando tanto assim. Então, olha só, ele deu aqui 95,8 de precisão, 78,9 para o meu adversário. Jogamos aí o Londres, só desenvolvendo as peças. Teminha legal esse daqui, a troca dos bispos. Jogar o bispo G3 para abrir a coluna H. Quando o cavalo tá em C6, a cravada do bispo é um tema típico da posição. Então veio o dama E2 cheque, bispo E6. E aqui ele acabou rocando. Até aqui tudo normal, o computador dá uma leve vantagem só pro branco. Agora aqui esse já não foi dos melhores, porque ele perde o tempo inteiro. E aí veio outro lance que perde tempo. Bom, e aí veio a cereja. Foi uma sequência de lances ali com a dama. Dama B4, dama B7.
e dama B2. E aí não tem mais análise a partida, que ele entregou tudo, entregou uma peça inteira. Então vamos jogar a nossa próxima partida, jogando agora de pretas. Vamos de francesa de novo. Vou jogar agora com D5. D4 é o normal. D3. D3 um tanto passivo. Vou jogar com D4. Já atacando esse cavalo. Tudo bem que a posição fica fechada, mas eu ganho um pouco de espaço na posição. O bispo acaba ficando um pouco mais passivo na posição também. E vai virar uma espécie de uma Índia do rei com cores invertidas. Que não é exatamente o tipo de posição que o jogador de peão-rei está acostumado a jogar. Geralmente o jogador de peão-rei ele está querendo jogar uma posição mais aberta, uma posição que tem mais contato entre as peças. Agora aqui fica uma posição de bloqueio, uma posição bem fechada. Vamos jogar cavalo C6. E o natural seria fazer G3 e bispo G2. Bom, ele veio aí com bispo F4, vou jogar F6 para E5. Fazer E5 agora. Nem sei se foi bom F6, ele tinha um E5 interessante. Agora, bispo D6, desenvolver. Quero trazer um cavalo para E7, rocar pequeno. O bispo está muito passivo ali em G3. Cavalo C4, agora eu vou jogar bispo C7. B5 tá chegando. E no geral ele tá com as peças muito passivas. Ele não colocou bem as peças para essa posição. Agora vai ter que voltar o cavalo para D2. Cavalo em A3 fica ali no canto do tabuleiro. Não é uma boa ideia. Continuar desenvolvendo com bispo E6. E agora podemos manter a tensão com A6. Podemos tomar também. Vou jogar com A6. Manter essa tensão. E posso combinar agora com torre B8, por exemplo. Bispo A5 para bispo C3 parece uma ideia interessante. Tá cheio de fraquezas na ala da dama. De repente, jogando com bispo C3, eu posso ter um dama A5 depois para pressionar o peão de A2. Combinado ali com um cavalo B4. Eu tô aproveitando que o bispo, que deveria estar aqui na ala da dama, ele tá lá na ala do rei sem fazer nada. O bispo tá super passivo em G3. Aqui tem um lance que ele precisa fazer, que é cavalo H4. Ele ainda não fez esse lance. Por que cavalo H4? Que aí ele pode tentar trocar o bispo com o bispo G4. Ele pode tentar levar o cavalo para F5, jogar F4. Então tem várias coisas que ele pode tentar fazer depois do cavalo H4. Pensando até... Bom, primeiro eu vou ganhar essa torre aqui com o bispo B2. Já que ele conseguiu prender a torre ali dele. Vamos atrás dessa torre com o bispo B2. E aí ele tem que dar qualidade já. Bom, agora um dama A5 talvez, com a ideia de tomar em A4. E aí a posição tá perdida já para ele. Vamos agora tomar em A1, troca as damas. Podia até ter tomado em B5 primeiro, mas tá tudo bem. Opa, ele me deu mais uma torre. E essa torre de A1 caindo, com cheque. Muitas penduradas no fim. E a partida terminou rápido essa, muito rápido. A tática pega demais nesse nível, nessa faixa até 2000. Então, cara, tá querendo subir aqui, tem três coisas que você pode fazer, né? Está ali os princípios do jogo na abertura, ter duas aberturas de pretas, uma de brancas, treinar tática e a terceira entrar pro Chessflix, porque ali você tem uma trilha de treinamento perfeita para o seu nível, com tudo que você precisa para evoluir. Mas, cara, só isso já consegue passar bem dessa faixa. Bom, ele jogou esse cavalo C3, que é muito passivo, eu ganho espaço. Então as peças dele já ficam passivas desde a abertura. No fim, F6 é o melhor lance da posição. Eu fiquei com um pouco de dúvida por conta do E5, mas acredito que G5 é forte.
Então já tem um centro monstruoso na posição, limitando bastante ali as peças dele. O bispo ficou fora de jogo lá em G3. Vem o bispo D6, bispo C7, só desenvolvendo as peças. E aí a minha vantagem de espaço acaba deixando meu adversário numa posição muito desconfortável. As peças não jogam, ele precisava buscar trocas. Tinha que fazer cavalo H4 ou cavalo E1. Cavalo H4 eu acredito que é melhor. E buscar esse F4 e bispo G4. Do jeito que foi, ele foi mexendo na ala da dama, que é a ala que eu quero atacar. No geral, não é legal mexer na ala que você está sendo atacado. Bom, e aí ele prendeu a torre ali com o bispo B2 e já começa a cair muito material. Tomou e depois das trocas pendurou mais uma torre, aí já era. Bom, chegamos aí a 979 de rating, chegando aí próximo da faixa dos 2000. Você tá gostando aí dessa nova temporada da série? Me conta aí nos comentários para eu saber o que você tá achando das aberturas, do que o pessoal tá apontando por aqui. E não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal, assim o algoritmo do YouTube entende que ele deve entregar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Bom, então é isso, vamos chegando ao final desse vídeo de hoje. Grande abraço e até a próxima.